Olá amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. A real importância do umbral para a evolução espiritual. O umbral, ele tem muita importância para o mundo espiritual e para a nossa evolução. E durante esse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Muitos perguntam por que Deus permite a existência do umbral, um lugar pesado, negativo e de sofrimento. Então, por que será que Deus permite a existência do umbral? Um local pesado, um local de sofrimento, de agonia. Por que Deus permite a existência de um local assim? Porque os espíritos de luz não retiram todos os espíritos do umbral? Será que eles são insensíveis? Outra pergunta bastante pertinente. Por que os espíritos de luz não esvaziam o umbral? Eles poderiam fazer isso, eles têm poder para fazer isso, mas não o fazem. Será que é porque são insensíveis? Acredito que não. Até porque, quando a Terra passar para o seu estado de planeta de regeneração, o umbral, como o conhecemos, irá acabar. Ficará, é claro, haverá um local de transição, mas muito mais ameno, não será um lugar, digamos assim, negativo como é atualmente. É preciso olhar o umbral além das aparências. Depois do desencarne e antes de adentrar o mundo espiritual, o espírito precisa fazer uma espécie de inventário da sua vida e se livrar do apego ao mundo material, além de se livrar dos vícios e resolver pendências que o prendem ao mundo. Então, após o desencarne, o espírito precisa de um tempo de readaptação, um tempo para fazer o inventário da sua vida, onde errou, onde ainda tem que aprender, e esse é o primeiro estágio para que ele passe para o mundo espiritual e ali ele prepare a sua nova encarnação. O apego excessivo pode prender o espírito à matéria. Este apego pode ser por posses pessoais, por pessoas, pode ser por lugares e o apego ao seu próprio corpo físico. Então toda espécie de apego nos prende, apego material, é claro, nos prende ao mundo material, nos impedindo de passar pelo portal do umbral até o mundo espiritual. Um dos maiores motivos para que um espírito fique preso no umbral são os vícios, pois o vício não é apenas no corpo físico, ele também é do espírito, que vicia nas sensações e no estado mental provocado pelo vício. Então o vício ele não é só físico. O perispírito é uma cópia fiel do nosso corpo físico. Os dois interagem um com o outro. Então, o vício do corpo físico também é um vício do espírito. E do espírito até é mais difícil de você se livrar dele. Então, o melhor mesmo é nos livrarmos dos vícios ainda encarnados, porque depois de desencarnados é muito mais difícil, porque não há bloqueio nas nossas emoções. O corpo físico ainda abafa um pouco as nossas emoções, mas depois do desencarne, não. Essas emoções afloram muito mais. Então, o desejo do vício no mundo espiritual ainda é mais intenso do que o vício do corpo. Porque, no caso, o vício do espírito é um vício mental. Assim, o espírito dominado pelo vício
prefere ficar no plano físico, ou seja, no umbral, e vampirizar os outros viciados que ainda estão encarnados. Então, o espírito viciado, apegado, preso ao vício, ele quer ficar aqui para ele continuar tendo aquelas sensações. E como espírito, para continuar tendo aquelas sensações, eles são obrigados a vampirizar os encarnados. No próximo vídeo vamos falar sobre essa questão da vampirização do espírito desencarnado sobre os encarnados. O apego acorrenta o espírito no umbral, que é uma zona de transição, e o impede de ir para o mundo espiritual e mesmo para as colônias no umbral superior. Então, o apego material prende o espírito ao umbral, como já dissemos, e o impede de ir para as colônias, que ainda estão no umbral, mas no umbral superior, e que não está acessível a ele, e até mesmo a mundos superiores. Esses nem pensar, não é mesmo? Se não conseguem chegar até as colônias, né, seria impossível chegar a um mundo mais elevado. Outras causas do autoaprisionamento no umbral são os sentimentos negativos, como medo, remorso e culpa. O medo, o remorso e a culpa, eu diria que são ainda mais fortes, né, que o apego na questão de aprisionamento, autoaprisionamento no umbral. Esses sentimentos realmente prendem os espíritos ao umbral, porque ele acha que merece estar no umbral. Achando que merecem estar no umbral, estar em sofrimento, eles não procuram se elevar, eles não procuram amenizar aquele sofrimento. Então, eles acham que aquele sofrimento, aquela perturbação é merecida e eles não merecem ter algo melhor, conseguir alçar a um mundo melhor, a uma dimensão melhor. Em todos esses casos, é preciso dar um tempo para que os apegos e os sentimentos negativos sejam amenizados, o suficiente para que os espíritos sejam socorridos, sem maiores problemas para os trabalhos nos postos de socorro e para as colônias, e melhor para eles mesmos. Então, nesses casos de aprisionamento, autoaprisionamento do espírito no umbral, é necessário que o espírito superior lhes dê um tempo para que esses sentimentos negativos, esse apego, sejam amenizados. É como aqui mesmo, por exemplo, no caso de uma separação, no caso da perda de um ente querido, é necessário um tempo para que aquela pessoa se recupere, para que aquele sentimento seja amenizado, então para que ela possa retornar à sua vida normal. Então é o mesmo princípio. O espírito necessita de um tempo nesse plano de transição para amenizar seus sentimentos negativos e seu apego. Após isso, eles são socorridos e levados para um posto de socorro, se for o caso, ou para as colônias. Se esses espíritos forem socorridos e levados sem estarem prontos, o choque vibracional será muito forte, podendo inclusive agravar a perturbação e a desorganização energética do espírito. Então, se esses espíritos forem levados sem que tenham condições, além de atrapalharem, perturbarem a vibração de uma colônia, por exemplo, ou de um posto de saúde, dando mais trabalho, né, àquelas pessoas que dão assistência aos espíritos sofredores, aquelas pessoas precisam de um ambiente melhor para trabalharem. Então, essas pessoas em alto estado de perturbação podem atrapalhar esses trabalhos. Além do mais, por estarem em um nível energético muito baixo, se eles forem levados direto para a colônia, o choque de vibração da vibração inferior com a vibração superior os fará se sentir muito mal, podendo inclusive desorganizar ainda mais energeticamente o seu perispírito. Assim, não é aconselhável. É aconselhável que se espere de um tempo para que esses espíritos, para que eles possam melhorar a sua
condição vibracional e energética para que possam conviver em uma colônia. Então, em sua sabedoria, os espíritos superiores esperam o melhor momento para o resgate. No entanto, todos os espíritos no umbral são monitorados de perto e, na primeira oportunidade, são resgatados. Deus não abandona ninguém. Então, em sua sabedoria, Deus permite que essas pessoas, esses espíritos, fiquem no umbral por algum tempo para amenizar seu estado vibracional. No entanto, esses espíritos não estão abandonados de forma alguma. Eles são monitorados o tempo todo pelos espíritos superiores. Também existem os seus mentores e existem aqueles entes queridos da sua família espiritual que já foram seus pais, seus irmãos, seus filhos, que muitas vezes o acompanham ali, ficam ali de perto, velando por ele. Então ninguém está abandonado. Deus não abandona ninguém. Então, eu espero ter esclarecido aqui que a importância do umbral, o umbral, no momento evolutivo da humanidade, é muito importante. De forma terapêutica, o umbral é muito importante para o espírito que está ainda em um nível de evolução inferior e que adquiriu muitos débitos em suas encarnações. E ficamos por aqui. Um grande abraço. Peço a Deus que nos ilumine a todos, que nos dê paz, saúde, prosperidade, que nos dê equilíbrio, tolerância e amor. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!